Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o pastor Juan Nossi, estou acompanhado da minha esposa Keila e nós iniciamos aqui um quadro novo, Você Pergunta e a gente responde. E nós decidimos começar esse quadro porque eu vi na feira XSW, que acontece em Austin, ali, uma feira de tecnologia, que o maior uso hoje do ChatGPT e das ferramentas de inteligência artificial, ele é dado para conselhos, ou seja, o que as pessoas mais estão fazendo no ChatGPT é pedindo conselhos. Para que as respostas não sejam tão diferentes do que a Bíblia diz, a gente decidiu também responder algumas das perguntas que mais têm sido feitas ali nas redes sociais, no ChatGPT, na inteligência artificial. E a partir de hoje a gente vai começar a responder essas perguntas aqui de uma forma mais bíblica, mais teológica e mais coerente, para que você possa errar menos e acertar mais. Então acompanhe a gente aí. A pergunta de hoje é: como encontrar alguém para casar? Essa é uma pergunta que tem sido muito feita nas redes sociais, na internet e pra gente também, né? Você Sim. que aconselha mulheres, você tem recebido muito esse tipo de pergunta? Sim, nós temos hoje nas igrejas, né, muitas mulheres solteiras que têm essa preocupação e que estão ansiosas aí por encontrarem um homem segundo o coração do Senhor. E uma das coisas que a gente tem trabalhado com elas é o que a gente vai trazer aqui, né? Algumas respostas, algumas dicas, algumas possibilidades aí. Então vamos lá, como encontrar alguém para casar? E você já até começou respondendo, falando do time, né? A gente não pode perder os times da vida. Sim. Quer discorrer um pouco mais sobre isso? Eu acredito que a gente precisa ter percepção, primeiro, da nossa identidade, nos conhecermos e sabermos muito claro qual é o propósito de Deus para as nossas vidas, né? Então a gente tem que buscar ali primeiro ter o fortalecimento da nossa identidade, então esse é o primeiro time. Você precisa se conhecer, você precisa saber o seu propósito. O segundo time eu acho que é você também identificar o propósito de Deus para a sua vida, ter o discernimento de que o propósito do Senhor é a formação da família. E aí a gente, para ter a possibilidade de casar e se relacionar, a gente precisa ter algumas coisas fundamentais que você sempre trabalha, né? A questão a maturidade financeira, a maturidade emocional e a maturidade espiritual. Então, esses também são times que a pessoa precisa trabalhar para que ela então esteja apta para conhecer alguém e se dispor, né, a viver um relacionamento. Ainda falando sobre times, eu vejo que a nossa cultura e a nossa sociedade, ela tem formatado as pessoas não mais para a família, e sim para outros objetivos da vida, né? Padrão de pensamento, modela comportamento, então de muito ver, de muito ouvir. As pessoas estão seguindo a vida e deixando o casamento, a família, como algo secundário. Elas estão focando mais em outras coisas. E a verdade é que a vida ela é feita de estações. A Bíblia diz que há tempo para todas as coisas. Sim. Então a vida é feita de fases, de estações, de ciclos, né? E as pessoas estão trocando. O ciclo que era talvez do crescimento profissional, do crescimento acadêmico, que era pós-constituição de uma família, as pessoas antes. Elas anteciparam isso para antes, então elas crescem com esse objetivo de formar, crescer profissionalmente, crescer materialmente, e aí quando elas vão pensar na constituição de uma família, entre aspas, já está tarde prontos, demais, né? Já é tarde demais. Por quê? Porque todo mundo que talvez pudesse ser interessante para ela já casou. Esse é o primeiro ponto. Segundo, ela aumentou o critério dela e o nível de exigência lá em cima. E agora ela não vai encontrar ninguém que vai corresponder. Então eu vejo que quando se trata de times, a gente vê esse grande problema também. Então, quando a gente olha para o passado, a gente percebe que as pessoas elas cresciam, aprendiam sim as coisas elementares da vida, mas a constituição da família era algo que acontecia mais cedo, né? Você pega os nossos bisavós, trisavós, sim, eles casavam super cedo, né? 13, 14 anos já estavam casados e já tendo filhos a maioria das vezes, né? E isso vem sendo postergado, né? Eu tive o privilégio, a oportunidade de casar com a Keila entre os 19 e 20 anos, e eu vejo os benefícios disso na minha vida de uma forma muito grande, e eu oro
e a Keila sabe, toda madrugada, para que os meus filhos também tenham essa experiência, esse privilégio de casar cedo, né? E depois constituir. Mas acho que isso também vem da deturpação que as pessoas têm tido de encarar a família como algo que ela precisa estar completamente pronta, onde ela vai receber, onde ela vai ali ter o seu prazer, ter ali as pessoas servindo a ela, e não mais a percepção de que eu preciso me formar por meio também da família, né? Então, a gente vê que já desde o princípio do casamento, a pessoa já olha para o outro assim, o que eu posso obter, né, nessa relação, e não mais o que eu posso oferecer, né? Porque quando a gente entra na perspectiva do casamento e da família, nós vamos crescer juntos, vamos nos formar juntos e vamos nos moldando à luz da palavra, isso já rompe com toda essa crença de que eu preciso ter faculdade, eu preciso já ter casa, eu preciso já estar num emprego estável para que então eu possa desfrutar. Mas na verdade não, a gente constrói tudo junto, e foi isso que nós vivemos, né? Nós casamos novos, nós construímos a nossa primeira casa no sentido de alugar e montar móveis e fazer essa escolha, a projeção dos filhos, tudo foi uma formação conjunta, justamente que é onde Deus traz a revelação dele da unidade, né? Então sistematizando, a primeira dica é não perca os times da vida. Sim. A vida é feita de times. E resumindo aqui tudo que você disse, não busque alguém pronto. Né? Exatamente. Nós estamos aqui para construirmos juntos um ao outro. Então, aquela que eu conheci Keila, eu tinha 13 anos de idade, né? Aquela que eu conheci quando eu tinha 13 e ela tinha 17 para 18, não, 18 já. Tinha 18 anos. 18. Aquela que eu conheci com 18 anos não é mais aquela de hoje. Você é uma pessoa completamente diferente. Eu me apaixonei pela Keila de 13, pela Keila de 18, 19, 20, e a gente vem se construindo e se lapidando, né? E hoje as pessoas querem buscar alguém que já está pronto. E não existe ninguém pronto dentro da expectativa que eu gero, né? Então, essa pessoa não está pronta, ela vai ser cultivada, ela vai ser aperfeiçoada a partir dessa relação. Bom, se a segunda dica é não busque ninguém pronto, o que eu devo então buscar quando eu procuro alguém? Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que buscar é trabalhar o nosso coração. Por quê? Se eu estou colocando numa lista, né, o que a pessoa precisa ter, eu tenho que lembrar que eu também serei escolhida, né? Que a pessoa que vai vir também vai olhar para a minha vida. Então, a primeira coisa que você tem que procurar é cuidar do seu coração, estabelecer uma boa relação com o Senhor, se fundamentar na palavra, servir a sua igreja, né? Então, assim, trabalhar a sua identidade e você trabalhar para que você esteja pronta para isso. E depois é você basear na Bíblia. Eu acho que hoje o fundamental na escolha a pessoa precisa estar na presença do Senhor, né? Então, Adão encontrou Eva no jardim, Eva encontrou Adão no jardim, os dois estavam na presença do Senhor. Então não adianta você querer procurar a pessoa no seu trabalho, querer procurar a pessoa em ambientes onde você... Mais do que buscar a pessoa certa ou a pessoa pronta, também é importante observar o lugar em que eu vou buscar. Sim, também o ambiente. Existem ambientes mais propícios. Com certeza. E aqui um ambiente muito propício a alguém que já esteja na presença de Deus. Exatamente, porque senão você já começa a relação com o jugo desigual, e a gente sabe que o jugo desigual, por mais que seja romantizado aí, que a pessoa vai mudar, a gente não pode ter essa garantia e não pode depois. 98% desses não mudam, casos né? não mudam. Exatamente, né? A gente, como não pastores mudam. aqui, atendendo as famílias e os casais, a gente vê que 2% ou 1% é que de fato tem transformação. No restante dos casos é sofrimento a vida inteira. Exatamente. Então, se você já está vendo isso a longo prazo, a partir de exemplos, experiências e outras pessoas, para que você vai entrar nisso? Então, busque no ambiente certo, mas também observe as coisas certas. Exatamente. Né? Que é a presença de Deus. A presença de Deus. A pessoa tem que estar servindo. Então, assim, se a gente teria que ter um tempo aqui para trazer a questão das características, assim, né, femininas e masculinas, mas
o cara, ele precisa já atuar como provedor, uma pessoa que cuida, uma pessoa que protege os outros, porque ele já está evidenciando ali aquilo que Deus determinou para Adão no Jardim do Éden, né? Então a mulher também, ela precisa ser uma mulher que gere vida, precisa ser uma mulher... Mas aí eu acho que a gente já está aumentando muito o padrão e eu acho que talvez a gente possa simplificar um pouco mais no sentido de que a pessoa tem que buscar alguém que está na presença de Deus, que ama a Deus, que ama a palavra, que ama Jesus. Por quê? Se essa pessoa ela é e vive isso, todas as outras coisas serão consequências naturais. Porque as meninas, e eu escuto muito isso, vão falar o seguinte: mas ele não é um provedor, ele nem trabalha ainda. Então aí cai naquele perigo de querer encontrar alguém pronto. E talvez o menino está numa fase da vida que ele só está estudando. Mas se ele está na presença de Deus, ama a Deus, na fase em que ele for ser o provedor, ele vai ser o provedor. Na fase em que ele tiver que ser o protetor, ele vai ser o protetor. Mas acho que não é nem muito a ação em si, amor, mas eu acho que também o coração, a mentalidade. Porque, por exemplo, eu te conheci com 13 anos. E você com 13 anos, sendo um estudante, você já era um provedor. Então eu lembro que você deixava de pegar ônibus para juntar o dinheiro para que você levasse a gente... Então observar mais assim, algumas características que dão exatamente, indícios, exatamente. Né? Porque senão dificulta muito e o pessoal vai continuar como está. Entendi. Solteiro, sem encontrar ninguém. Eu acho que os princípios, né? A presença de Deus, valores, né? Os valores, os princípios que é essencial, porque uma pessoa que ama Jesus, ela está disposta a mudar qualquer coisa. Uma pessoa que ama Jesus está disposta a se sacrificar, está disposta a amar. E eu acho que hoje as listas estão muito grandes, né? É lista de cor de pele, cor de cabelo, textura as características do cabelo, físicas, altura, né, acabam sendo muito evidenciadas. E a estética hoje é muito evidenciada, de modo que tanto homem quanto mulher estão tentando buscar alguém assim, esteticamente bonito, mas por um outro sentido, a gente sabe numa relação matrimonial e até de atendimento de casais que beleza não sustenta casamento. Exatamente. Que corpo não sustenta casamento. Que o que sustenta, né? um casamento é a relação, é a amizade, é a cumplicidade, é a aliança, né? A presença de Deus. Então, às vezes a gente coloca a aparência como algo prioritário, quando na verdade aquilo não vai sustentar, porque a aparência passa, né? A gente fica mais velho, a pele fica mais enrugada, a aparência passa, mas o que fica é a essência. Então eu acho que a gente tem que colocar essa essência em primeiro lugar. E até a aparência é uma coisa que pode ser trabalhada, né? Hoje tem vários recursos para isso, né? E a gente vê o quanto que uma pessoa que ela é amada e o outro parceiro investe nela, o quanto potencializa, que né? Ela melhora. Sim, evidencia isso. Agora, uma outra coisa que eu fico pensando, que eu acho que também seria legal a gente falar, amor, ok, eu encontrei essa pessoa. E aí, o que fazer? Eu vejo hoje muito as meninas que conversam muito nessa expectativa de que só o homem tem a ação de vir, só o homem tem a ação de fazer algo. Então, como que a gente pode também dar dicas para que eu encontrei a pessoa, como que eu me torno, então, como que eu posso dizer aqui, assim... Intencional. Isso, intencional. Eu acho que o primeiro ponto é orar por essa pessoa e ver se vai ter paz, né? Então, o primeiro ponto é isso. O segundo ponto é testar uma amizade, né? Se aproximar e tentar conhecer a pessoa para ver se rola uma amizade, porque a gente sabe que a amizade ela é muito fundamental na relação. Então, ver se rola uma amizade. Você testou ali, rola uma amizade, rola uma cumplicidade, mesmo que seja no nível de amizade, uma conversa madura, né? Eu acho que hoje as pessoas estão fugindo dessa conversa madura, que seria o quê? Algo muito simples. Olha, você tem os valores e princípios que eu respeito, você tem características de alguém que eu estou buscando, e quando eu olho para o futuro eu vejo que pode haver uma coerência. Eu queria que a gente orasse por isso. O que você acha da gente tirar 1 mês, 2 meses de maneira intencional, um orando pelo outro, e nisso a gente desenvolvendo uma amizade pra gente entender, né? Porque hoje as pessoas elas querem que aconteça como nos filmes, né? Muito dorama aí, né? E não vai acontecer assim, né? Então, eu até acho que hoje
tanto mulher quanto o homem tem essa liberdade de poder chegar e falar assim, vamos orar por isso. Não é dar em cima, não está sendo, na minha opinião, quando você convida alguém para orar, né? Ou... mesmo que você seja uma mulher, né? Você não está sendo vulgar, você está sendo talvez uma pessoa sábia, né? Agora, para namorar, e aí eu preciso deixar isso aqui muito claro, né? E você já tocou nesse assunto, a pessoa tem que ter, para namorar, maturidade espiritual, maturidade emocional e maturidade financeira. Essa maturidade espiritual, a pessoa pode ter, sei lá, com 17, 18 anos? Pode. Mas pode ser que ela só vai ter com 25, 26, mas ela tem que ter maturidade espiritual, é vida com Deus, né? É relacionamento diário com Ele. Maturidade emocional, saber resolver problemas, conversar, saber pôr o problema na mesa, sem chilique, sem mimimi, sem agressão física, verbal, sem ameaças, né? Saber conversar. E maturidade financeira é o mínimo suficiente para manter aquele namoro. Ou seja, como você falou lá, pagar um jantar, pagar um almoço, sem ficar dependendo de outras pessoas. Então, a idade pode ser relativa ali, 18, 17, 20, 23 anos, a idade pode ser relativa, mas é muito importante que para namorar as pessoas tenham tudo isso. E mais uma coisa muito importante, nós não namoramos para conhecer. Exatamente. Nós namoramos porque já conhecemos. E as pessoas hoje também, elas trocam isso. Não, eu vou testar, vou entrar no namoro para testar. E aí se fere, se machuca. E uma coisa que eu acho interessante é que as pessoas também tentam se conhecer de forma isolada, no sentido de, então eu vou conhecer a pessoa, então eu vou sair, eu e a pessoa, tantas vezes, e vamos conversar sobre tais coisas. Essa é uma possibilidade, mas eu não acho que é a melhor. Ou só essa. Isso, ou só essa. Porque normalmente quando eu vou de forma intencional me encontrar com você, eu já tenho ali mais ou menos o que você espera ter naquele momento. Então, tá eu acabo exatamente, acabo seguindo ali um protocolo. Mas a gente conhece o outro quando ele está nas reações, né? Então, quando ele está nos outros ambientes. Então, você pode conhecer essa pessoa vendo ela no ambiente da igreja, né? Na roda de amigos, como essa pessoa conversa, nas como redes que ela... sociais, Exatamente. nos chats, nos comentários que ela faz. Então, assim, a gente desmitificar isso também, que o processo de conhecer é você conhecer a pessoa no ambiente por completo e não só no momento onde vocês sentam para jantar juntos, os dois então, sozinhos. Recapitulando, ore, depois você vai se aproximar e ver se há uma reciprocidade de amizade. Depois você vai tentar conhecer essa pessoa, então se você tiver a chance de ver ela no ambiente familiar, de ver ela no ambiente acadêmico dela, de ver ela no ambiente de trabalho, dos amigos, observar a rede social, ter conversas difíceis, né? Não é porque é amigo que não pode ter uma conversa difícil. Exatamente. Tipo, você é uma pessoa que quer ter filhos ou não? E se suponhamos você não possa ter por algum motivo, a adoção seria uma possibilidade. O que você pensa sobre a conta conjunta, sei lá. Exatamente. Perguntas que são importantes para você falar assim, opa, peraí, se a pessoa não quer ter filho para mim já não é uma coisa que você já coloca ali como eliminatória, assim, né, de avaliação. Sim. E aí conheceu, é isso mesmo, entra no namoro. Porque namoro não é pra ser longo. Namoro não é pra ser longo, porque intimidade não retrocede. Exatamente. Então namoro tem que ser curto visando o casamento. Então conhece, namora e casa. Então sistematizando não perca os times, né? Não procure uma pessoa pronta, procure alguém que tem princípios e valores para você ajudá-la, desenvolvê-la, como você também vai ser ajudado e desenvolvido. Lá nos lugares certos. Lugar certo, que é a igreja, a presença do de Senhor. Deus, ou ambientes em que as pessoas estão servindo a Deus, um campo missionário, um projeto social. Esses ambientes são bem propícios para isso, né? E você respeitar então esse processo de você orar, conhecer, entrar no namoro porque já conhece, namorar há pouco tempo e então casar. E eu acho que pra gente fechar aquilo, muitos casais eles pensam que pra casar tem que ter tudo, né? E na verdade eles ficam postergando às vezes o casamento porque não tem tudo. Exatamente. E eles perdem uma coisa que é muito saborosa do casamento, que é o gostinho de conquistar junto, né? O que você pode dizer sobre isso? Eu acho que faz toda a diferença, né? Nós vivenciamos isso no nosso casamento.
E é muito interessante porque é isso que você falou, traz um gosto diferente quando você fala assim, nós alcançamos. Muito mais do que não, eu já tenho. Ah, a gente vai casar, então tá, eu já tenho um apartamento, eu já tenho a geladeira, eu já tenho a mesa, eu já tenho isso. Acaba que você não tem uma história, né? Então, eu lembro, por exemplo, da primeira vez que nós compramos a nossa máquina de roupa, né, de lavar roupa. Nós compramos o nosso carro juntos. Então, assim, tudo isso traz histórias e traz solidificação para a nossa unidade, né? Então, a unidade é a unidade de pensamento e unidade de ação. Então, nós construímos a nossa unidade porque nós pensamos naquilo juntos, nós nos organizamos juntos, nós executamos juntos e celebramos juntos. Então isso vira história e isso traz uma unidade para o casal que assim eu acho que não tem como explicar. Sim. E a gente não está dizendo que a pessoa não possa já ter. Sim, claro. O que a gente está dizendo é que isso não é um requisito. Exatamente. De casar porque não tem, porque Exatamente. é gostoso construir juntos. E na minha experiência pastoral eu vejo que evita muitos conflitos, porque quando eu entro já com muitas posses e o outro também, há muita competição. Não, isso foi o que conquistei, isso é meu, isso aqui eu conquistei antes de você, separação de bens. Mas quando a gente conquista juntos, não tem mais meu, tem o nosso. Né? Não tem o que eu fiz, o que você fez, tem o que a gente fez. E o casamento é isso, são duas pessoas que se completam, se potencializam para viver o extraordinário e o sobrenatural. Acho que respondeu, né? Acho que sim. Pensa? Acho que sim, acho que foi bom. Bom, se não tiver respondido, eles vão perguntar mais, Com né? certeza. Então a gente deixa para a próxima, combinado? Okay, combinado. Então, Keila, muito obrigado. Pessoal, obrigado pela participação e a presença de vocês. E eu te vejo no próximo quadro desse mesmo canal.